O Judiciário utiliza cada vez mais ferramentas tecnológicas e virtuais para investir na resolução de conflitos e, ao mesmo tempo, agilizar a prestação jurisdicional. Quais são os alcances e limitações desses meios? Quais tipos de ações podem adotar esses modelos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Hoje nós vamos conversar com o juiz Lupécio Paulo Fernandes, que é da 7ª Vara Civil da comarca de Governador Valadares, no leste do estado. Doutor Lupécio, obrigado por nos atender e aceitar o nosso convite. Olá, tudo bem? Meu abraço, Orion. Um abraço a todos os espectadores. Estamos aqui à disposição para informar a respeito do projeto, esclarecer eventuais dúvidas e estar orientando a população de como utilizar essa novidade, essa nova ferramenta que a gente tem aplicado aqui com êxito na 7ª Vara Civil da comarca de Governador Valadares. Obrigado. Bom, e a você que nos assiste, nos acompanha, inscreva-se no canal da AMAGES no YouTube, envie suas sugestões, seus comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Lupécio, então gostaria, já que o senhor já citou o projeto aí, bem sucedido, que o senhor inovou na comarca de Valadares, esse projeto piloto, que recorre ao WhatsApp, né, um aplicativo para agilizar audiências de conciliação e mediação. Como que funciona isso, por favor? Orion, é bom deixar claro, né, que no judiciário de várias partes do Brasil, magistrados já têm utilizado aplicativos e ferramentas de videoconferência para realização de audiências e resolução de processos. Certo. Entretanto, aqui na comarca de Governador Valadares, a novidade que nós estamos trazendo é que em qualquer tipo de ação, qualquer tipo de conflito envolvendo as pessoas, seja na área civil, de família, a gente utiliza um canal do WhatsApp criado com o telefone oficial da Secretaria do Juízo, que é o 33 3279 5839, e as partes e advogados podem solicitar a designação de uma audiência de conciliação e mediação, que é realizada hoje através da plataforma Cisco Webex, que é a plataforma que o tribunal tem convênio, possui convênio. Inicialmente foi feito um convênio pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e hoje o Tribunal de Justiça já fez um convênio diretamente com essa empresa americana para propiciar essas audiências por meio de videoconferência. Isso dá garantia e segurança jurídica para conduzir esse, digamos, processo judicial por meio eletrônico de empresas, como, por exemplo, o WhatsApp, Facebook, quer dizer, são empresas estrangeiras, né? Dá para confiar nesses sistemas? Com certeza, porque a audiência é realizada através de uma plataforma oficial, conveniada com o tribunal. E todos os atos praticados são gravados e anexados ao processo judicial que já está em tramitação. Conforme eu estava dizendo, o diferencial do meu projeto é que todas as tratativas para designação dessas audiências são feitas via WhatsApp. Porém, a audiência é realizada na plataforma Cisco Webex, mas dispensando aquela movimentação do processo, o despacho judicial designando audiência. Isso tudo é feito através de um grupo de WhatsApp que é criado especificamente para essa finalidade, visando agilizar todo o processo. E informaliza, quer dizer, citações e intimações costumam demorar, né? Além de trazer dificuldades, quer dizer, localizar as pessoas às vezes, né? Sim, sem dúvida. Nós temos aqui em Valadares, principalmente, muitas pessoas que migram para o exterior. Nós temos um fluxo muito grande de emigrantes, que vão principalmente para a América, para os Estados Unidos, Canadá, mas também para a Europa, Portugal, enfim, todos os cantos do mundo. Essas pessoas, às vezes, se mudam e não deixam os endereços com os credores, com os familiares, etc., ou às vezes se mudam muito, não tem um endereço fixo. Mas, normalmente, hoje, todo mundo tem um contato de WhatsApp ou através de uma rede social, onde esse número pode ser obtido para a gente tentar a designação dessa audiência. Se a pessoa concordar, já pode ser resolvido tudo imediatamente. Caso contrário, teria que recorrer àquela carta rogatória, né? Sim, a carta rogatória que, às vezes, demora meses para ser cumprida e é outra justiça, é um procedimento, além de demorado, oneroso, custoso.
E gera custos também, mais tempo, né? Mas, Gera doutor custos e tempo. Lopes, a questão é a seguinte: para que esse sistema possa ser utilizado, as pessoas têm que estar dispostas a fazer a conciliação, a mediação. Sim, tem que estar disposto a resolver o problema. Mas, geralmente, mesmo quando as pessoas estão dispostas a resolver o problema, às vezes, uma tramitação processual normal, a gente demora aí 30, 40 dias ou 2 meses para conseguir uma vaga na pauta de audiências para tentar resolver o problema. Tem casos que a pessoa tem possibilidade de resolver hoje, essa semana, mas se passar 1 mês, 2 meses, as condições podem mudar. Então, quanto mais rápido a gente conseguir reunir tanto o autor e o réu quanto seus advogados num terreno neutro para a resolução do problema, melhor, porque ele pode ser resolvido de uma forma mais rápida e, sobretudo, com a participação de todos os envolvidos na construção da solução para o problema. Tá bom, que eu creio ser bem melhor do que simplesmente você delegar para o Estado juiz a aplicação fria da lei, onde às vezes não dá para você fazer concessões, mas conversando, dialogando, sempre tem como ceder, todo mundo ceder em algum aspecto para a gente chegar num denominador comum. Claro, diminui a intervenção do Estado na vida das pessoas, na vida privada das pessoas. Agora, doutor Lopes, só para a gente entender um pouco mais aí, que tipo de conflito nós estamos falando que podem recorrer a esses métodos? Olha, nós temos diversos tipos de conflito. A princípio, eu só vejo um pouco de óbice nessas ações contra o Estado, contra o município, que os procuradores não têm muita autonomia para fazer acordo. Mas em todos os conflitos de natureza privada, a gente pode aplicar essa metodologia, sem prejuízo do andamento formal do processo. O processo vai prosseguir normalmente se não tiver acordo nessa plataforma. Mas se tiver acordo, a gente já põe fim ao processo. Se não tiver acordo, ele volta para o processo tradicional, é isso? Normal, da forma que ele já estava tramitando. No estado em que ele se encontra, ele continua tramitando. E o que acontece normalmente quando um réu não é localizado? Olha, tem diversas ferramentas que o advogado da parte pode se socorrer para tentar localizar e descobrir o endereço do réu. Se ele fazendo as diligências por sua própria conta, tanto a parte quanto o advogado não conseguir, provando isso nos autos, ele pode requerer ao juiz que se utilize de algumas ferramentas que são disponibilizadas ao Poder Judiciário para localizar esse endereço, como bancos de dados da Justiça Eleitoral, do Banco Central, de diversos órgãos e instituições. Localizado esse endereço, a gente determina a expedição do mandado para intimação, para citação ou intimação do réu, para ele comparecer ao processo ou ao ato que for determinado. Na forma mais comum, não sendo localizado, ele é julgado à revelia, como sempre aconteceu. Né? Aí, se não tiver endereço, tentada todas as buscas e não localizado esse endereço, ele é citado por edital, o que também acarreta uma demora maior no processo, porque tem que aguardar o prazo do edital, a publicação. Depois, se o réu não comparecer, ele é julgado à revelia, mas o juiz, por força de lei, ele tem que nomear um curador especial para apresentar uma defesa para o réu. Mas esse curador especial não sabe nada, em regra, a respeito da vida do réu. Então, ele apresenta, normalmente, uma contestação por negativa geral. É uma defesa genérica. Óbvio que, se o réu comparecer no processo, ele vai ter chance maior de êxito e de resolução do problema de uma forma mais justa, porque ele vai informar quais são as reais condições dele e a real situação daquele caso que ele está envolvido. Ainda mais se houver acordo, conciliação, ele pode tentar, né, fazer também ser compreendida a sua própria situação. Né? Com certeza, e sobretudo naqueles casos, naqueles conflitos de família, em que normalmente, além do problema jurídico em si, existem, restam, as pessoas sofrem sequelas por causa dos relacionamentos que são rompidos. E resolvendo, às vezes, um problema, um conflito que a gente tem aqui de guarda, de regulamentação de visitas, que acaba transcendendo as partes e resvalando nos próprios filhos, a gente pode conseguir a reconstrução dessas rupturas e desses laços, possibilitando uma convivência melhor a partir da resolução desses pequenos entraves, acertando a pensão, acertando o dia de visita, para que pais e filhos possam ter uma convivência mais saudável.
Até porque ninguém deixa de ser pai, deixa de ser mãe, né? O resto da vida, né? Exatamente, é o que eu costumo dizer em todas as audiências aqui. Olha, hoje, de divórcio, vocês estão separando, vão deixar de ser marido e mulher, mas jamais vão deixar de ser pai e mãe dos seus filhos. Então, é Uhum. sobretudo neles que vocês têm que pensar para que não haja prejuízos irreversíveis no futuro. Nós falamos de desacordo, mas havendo o acordo, então o processo também fica encerrado a partir desses recursos sendo utilizados aí com os meios eletrônicos, né? Exatamente. Realizada a audiência por videoconferência, no ato já é feita a leitura dos termos do acordo, todo mundo concordando, imediatamente eu já profiro a sentença, homologando aquele acordo e decretando a extinção do processo. Perfeito. Doutor Lupercio, o que o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a esse respeito? O que diz sobre isso? Olha, o Conselho Nacional de Justiça tem publicado aí, desde o início do curso dessa pandemia da Covid-19, diversos atos que tratam especificamente da possibilidade de realização de atos judiciais, audiências e sessões de conciliação e mediação por videoconferência. Então, na verdade, a respeito especificamente desse projeto que nós iniciamos no último mês de setembro, ainda não tem nenhuma manifestação do CNJ. Mas o próprio Código de Processo Civil autoriza o juiz a tentar a conciliação a qualquer tempo. Então, em relação a isso aí, nós estamos completamente respaldados, tanto por atos normativos dos tribunais e, sobretudo, pelo Código de Processo Civil. Ok, falamos numa ponta aí sobre a questão do consenso, do conciliação, da solução dos conflitos. E o senhor falou também sobre agilizar o processo, a prestação jurisdicional. Como tem sido a avaliação do senhor do modelo anterior para o modelo atual? Que tempo foi ganhado nesse sentido? Sim, conforme eu disse anteriormente, uma audiência de conciliação, normalmente, a gente designa aí com cerca de 40 dias, 1 mês, 2 meses, dependendo do caso, e também daqueles detalhes que atrasam o processo quando o réu não é localizado. Mas, se ele for localizado pelo contato virtual e concordar em participar imediatamente da audiência, conforme nós já tivemos casos aqui, o advogado solicitou em 1 dia. Daí, 3 dias, a gente já estava realizando a audiência, entabulando o acordo que foi homologado e o processo extinto, em 3 dias. Muito bem. Doutor Lupercio, para avançar, expandir para as outras áreas, que tipo de conflitos também podem recorrer a esse modelo? Área criminal, por exemplo, é possível dispensar a presença de advogados ou não? Na área criminal não é possível, não é minha área de atuação, portanto, nós temos colegas mais capacitados para falar sobre isso. Entretanto, os colegas já têm utilizado a videoconferência também para fazer audiências na área criminal, até, inclusive, para oitiva de testemunhas, audiências de instrução. No cível, qualquer tipo de conflito, ressalvados esses casos aí em que o Estado ou o município está sendo processado, porque eles não têm muita autonomia para fazer acordo, em quaisquer casos. Inclusive, nós iniciamos aqui o NCP7, o Núcleo de Conciliação Paralela da 7ª Vara Civil de Governador Valadares, no último mês de setembro. Esta semana, o juiz da 2ª Vara Civil, que também é o coordenador do Sejus, que já nos solicitou verbalmente a ampliação do nosso projeto para a 2ª Vara Civil. Aí, quem sabe, daqui a uns dias nós já estaremos instalando lá o NCP2. Esse número é em função da vara, para não ter confusão. NCP7, na 2ª vara vai ser o NCP2, na primeira, se quiser, o NCP1, à medida que for sendo solicitada a ampliação. Essa expansão é fundamental e importante, até porque, nesse momento de pandemia, veio muito a calhar, né? Sem dúvida. Com todas as restrições que foram impostas, é importante a gente ter alternativas para que os processos possam caminhar e ser resolvidos da melhor forma. Perfeito. Doutor Lupercio, gostaria de saber do senhor agora a indicação de leitura que o senhor tem para a nossa audiência, por favor. Certo. O Brasil e a nossa língua portuguesa é muito rico, né, em termos de literatura. Então, nós temos literaturas aí variadas, vastas e maravilhosas. E eu gosto muito de um autor lá da minha região, eu sou natural de Curvelo, fica ali no centro do estado de Minas Gerais, na região central do estado,
E lá pertinho nós temos um dos grandes autores brasileiros, que é Guimarães Rosa, que tem livros, né, uma gama vasta de literatura maravilhosa, falando do sertanejo e etc. Mas eu gostaria de indicar, para quem se interessar, por um livro aqui a respeito de um homem que simplesmente mudou a história da humanidade. A humanidade, nós temos duas eras, antes dele e depois dele. E tal como ocorreu com a própria história humana, ocorreu na minha vida. A literatura que eu indico é esta aqui. É uma obra do autor americano Philip Yancey, chamada O Jesus que eu nunca conheci. É uma obra que fala do homem Jesus através de uma perspectiva jornalística investigativa da vida de Jesus. E a gente se surpreende ao saber da vida de Jesus, considerando o contexto histórico e o que está retratado nos evangelhos. É uma obra vastíssima, riquíssima, e que realmente ajudou a consolidar meus posicionamentos na minha vida pessoal. Com certeza, uma boa indicação nesse momento em que a humanidade ainda é tanto perdida, né? Sim, exatamente. Eu conversei aqui com o doutor Lupécio Paulo Fernandes de Oliveira, que é da 7ª Vara Civil da Comarca aí do Governador Valadares, no leste do estado, e discutimos aí, falamos sobre as utilizações aí de recursos tecnológicos virtuais para a solução de conflitos judiciais e também, ao mesmo tempo, agilizar a prestação jurisdicional. Doutor Lupécio, obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui. Eu que agradeço e, claro, eu também não posso deixar de compartilhar o crédito, o mérito desse projeto com toda a minha equipe, sobretudo o meu assessor, Marcelo Vieira Borel, no coração de quem brotou essa semente, e eu ouvi, ajudei, lapidei e transformei uma ideia em algo que possa ser concretizado. Espero que não só aqui na Vara, mas que possa ser expandido aí para outras unidades e, sobretudo, ajudar essa população nossa a resolver todos os conflitos. Obrigado. Muito bem, parabéns a todos. E a você que nos acompanhou aqui até agora, pode rever quantas vezes quiser essa nossa entrevista no canal da AMAGE no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.